Todo mundo está conseguindo visualizar o slide? Sim, professora. Então, tá bom. Deixa eu orientar, então, vocês, antes de a gente começar. Essa atividade aqui, ela é composta tanto por testes, como também por questões discursivas, tá certo? Eu vou responder junto com vocês, então eu gostaria de uma participação de vocês, ok? E todos, né, dessa turma terão que me encaminhar por e-mail depois, né, no final da aula. Eu vou dar um prazo de 2 dias, tá? Vocês vão ter que me enviar por e-mail as respostas das questões, mas, por exemplo, quando ela for teste, eu quero a resposta justificada, né? Então, por que vocês assinalaram aquela alternativa específica? Tudo bem? E quando for discursiva, uma resposta completa. Tudo bem? Não são muitas questões, tá? São poucas, mas todo mundo terá que me mandar por e-mail, tá? As questões nas respostas, tá? Então a gente vai resolver juntos aqui. A gente vai resolver juntos. E por e-mail vocês vão me encaminhar depois, né? As respostas. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Colocando meu e-mail aqui, eu sei que eu já passei para vocês, mas novamente, para aqueles que não têm, então é essencial que vocês me mandem, né, as respostas aí para eu poder colocar os pontos no AVA de vocês, para vocês terem pontos de atividade nessa disciplina. Tá bom, professora. Tá bom? Então tá bom. Vamos começar, eu acho que uma boa parte já entrou aqui, a gente tem 20 mais ou menos alunos. Aqueles que não conseguiram acessar hoje, tá? Eu peço por gentileza que vocês avisem, né, os demais, aqueles que por algum motivo não conseguiram, então eu estou anotando o nome de todos aqui que estão participando. Aqueles que não conseguirem acessar hoje essa aula, eu vou colocar no ar, vou passar para os representantes também, né, os slides depois, e aí eu dou o prazo de 2 dias para me encaminhar um documento com as respostas, tá? Então a ideia não é prejudicar aqueles que por algum motivo, aí força maior, não consigam acessar a aula de hoje, ok? Bom, vamos dar início, então. Peraí, deixa eu. Tem mais um aqui. Professora, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Eu sou a Andrelina. Você fala. Oi, prazer. Professora, você vai deixar gravada essa aula no APA com esse link não sei onde você vai deixar gravada. Então, eu vou colocar no AV, vou passar para o contato de vocês, representantes também, Tá tá? bom. Uhum. Então, assim, como eu estava explicando, né, agora há pouco, a Não, atividade. eu estava na aula. Ah, então tá, Eu tinha... então tá certo. Então, assim, vocês vão ter um prazo aí de 2 dias para me encaminhar o documento com as respostas, né, Uhum. corretas, justificadas, quando for teste, e as questões discursivas, né, uma resposta completa, aí eu gostaria, tá certo? E aí, dois dias para vocês me encaminharem por e-mail, Tá certo. Muito tá obrigada. certo? Eu que Aula. agradeço. Tá? Bom, vamos dar início então. Então, todo mundo aí, anote meu e-mail, ok? Para vocês não terem problemas aí. Ainda hoje eu vou encaminhar, eu encaminho, coloco no AVA e mando para os representantes os slides. A gravação eu vou colocar também no AVA, só que ela demora um pouquinho, né? Até eu conseguir puxar do e-mail a gravação da aula e carregar no YouTube, então demora um pouquinho. Às vezes eu não consigo fazer no mesmo dia, depende da minha internet, tá? Mas os slides eu já posso encaminhar hoje para vocês aí conseguirem finalizar os exercícios ainda hoje, quem quiser, né? Então, vamos começar, turma. Primeira questão, então a gente tem um teste, aí eu vou ler para vocês.
E aí vamos tentar entender qual seria a alternativa correta e como que vocês iriam justificar, né, a resposta. Então, questão 1. O tecido vegetal, quando sofre algum tipo de injúria, promovido por corte ou é amassado, sofre ataque de inseto, fungos e ou bactérias, ou quando é congelado, rapidamente se torna escuro. Geralmente, esse processo é indesejável do ponto de vista do processamento de alimentos, pois além de perdas sensoriais, ocorrem perdas nutricionais também. Qual enzima é responsável por essas características indesejáveis apresentadas pelos vegetais? Nós temos alternativa A, amilases, B, proteases, C, pectinases, D, polifenol-oxidases e E, lipoxigenases. Então, dá um tempinho aí para vocês, e aí vocês me falam o que vocês acham. E por quê dessa resposta? Professora, Oi, seria a D? a D, Porque- polifenol, pode falar. Não sei se tá certo. Mas lembra que você disse das frutas? Por exemplo, a banana, quando a gente deixa ela exposta, ela fica preta? Sim, exatamente. Então, é o processo de oxidação. Então, realmente, a resposta correta, ela é a alternativa D, como você disse, tá? Então, assim, as frutas, os vegetais, eles contêm em grande quantidade esse tipo de enzima. Elas podem ter outras enzimas? Pode ter também, tá? Mas essa é responsável pelo escurecimento desse alimento. E aí muda sabor, muda textura, aí vai ficar indesejável. Entendeu? As outras, né, vamos justificar aí. Para que serve a amilase? Vocês lembram da função da amilase? A amilase responsável pela quebra do amido. Professora, licença, que a senhora falou muito rápido, como a gente está tentando fazer todo mundo junto, fazer uma pergunta. É a D, porque ela é responsável pelo escurecimento, sabor e textura do alimento, né? Então, essa enzima, ela está presente em grande quantidade nos alimentos, tá? E quando exposta ao oxigênio, então, por exemplo, quando você corta uma fruta e aí o seu interior, que é onde tem essa enzima, né, entra em contato com o oxigênio, essa enzima é capaz de oxidar os fenóis que a gente tem dentro dessa fruta também, e aí transforma os fenóis em um composto escuro. Tá? Então, essa enzima aí, toda a indústria alimentícia, ela tenta manipular de alguma maneira para a gente evitar a ação dela, porque a gente vai ter uma perda de alimentos, né? Porque já não vai ser bom para o consumo por essas alterações sensoriais, né? Que ela acaba provocando no alimento, tá? As demais, elas estão erradas, por quê? Porque, assim, muitas delas fazem parte de muitos alimentos, outras a gente pode adicionar até como enzimas externas. Então, a amilase é responsável pela quebra de amido. Muitas vezes, dependendo do processamento de alimentos que a gente adiciona a amilase, o produto acaba ficando até mais doce, né? Mais adocicado, que você tem a quebra do amido. Proteases são aquelas enzimas responsáveis pela quebra de proteínas. Tá? Pectinases, elas podem ser adicionadas a sucos, né? Alguns produtos aí que a gente tem, as frutas, principalmente aí como principal ingrediente, porque ela ajuda na remoção das cascas, entendeu? Essa pectinase. E a lipoxigenase, ela é uma enzima que geralmente faz a oxidação de lipídios. Então, alimentos ricos em lipídios, em gordura, a gente pode ter a ação das lipoxigenases, tornando o produto ranço. Tudo bem?
Difícil? Professora. Um pouco, mas tá bom. Então, assim, a ideia é já trabalhar uma revisão com vocês. São possíveis questões de prova, tá certo? E aí eu já consigo pegar aí as dúvidas que vocês vêm apresentando, né? Se vocês não entenderam alguma coisa nas aulas anteriores, vocês têm a oportunidade aqui de me perguntar e ver o que não está claro ainda para vocês. Tá? Posso ir para a próxima? Pode. Sim. Então, tá bom. Vamos para a próxima. Questão 2, tá? As enzimas modificadoras de carboidratos são as chamadas de glicohidrolases ou glicosidases e agem sobre as ligações glicosídicas. Espera aí que tem mais uma pessoa que entrou. Ok. Essas enzimas são chamadas, não, desculpa, são utilizadas para diversas aplicações, dependendo, peraí que deixa eu só consertar aqui, dependendo da natureza do carboidrato. Peraí, mais uma pessoa. As enzimas modificadoras de amido são usadas principalmente para a produção de xarope de milho, dextrinas, xarope de milho rico em frutose, xarope de maltose, glicose. As glicosidases exógenas são adicionadas aos alimentos com o objetivo de retardar a retrogradação e facilitar a fermentação por leveduras. Cada enzima tem uma especificidade e é utilizada conforme a necessidade industrial. Assinale a alternativa que contém os exemplos de enzimas específicas para modificar os amidos. Então, a gente tem aqui algumas alternativas. Então, por exemplo, alternativa A, alfa-amilase e beta-amilase. Alternativa B, glicoamilase e lactase. C, poligalacturonase e pectatoliase. D, papaina e bromelina. E, celulases e lipoxigenases. Professora, eu não sei, mas eu acho que é a A. Tudo bem. Alguém quer dar uma outra opção? Todo mundo tá com a alternativa A. Eu acho que é a que eu me lembro mais ou menos da semana passada, a senhora falou alguma coisa de beta-amilase. Isso, exatamente. Então, assim, para essa questão aqui, a alternativa correta, sim, é a alternativa A, tá? Tanto a alfa-amilase como a beta-amilase, elas vão atuar sobre a estrutura do amido, só que vai quebrar o amido em pontos diferentes, tá? As demais, né, a gente já não tem não é uma função específica para a quebra do amido. A gente tem aqui, por exemplo, a lactase, que vai quebrar a lactose, né? A pectatoliase, que vai quebrar aí as estruturas, por exemplo, que estão presentes na casca aí das frutas, principalmente. Ok? Papaina e bromelina, vocês lembram dessas enzimas? Eu falei na semana passada. Elas são utilizadas para modificar alguns alimentos, principalmente carnes, para tornar mais macios, né? Bem macio. Então, a gente tem a quebra aí de proteínas, né? E não aí de amido. Celulases e lipoxigenases, a gente tem o que? Quebra de celulose, quebra de lipídios, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa A, então, tanto a alfa-amilase como a beta-amilase. No nosso organismo, a gente tem amilase. A gente tem a amilase salivar,
amilase pancreática. Vocês sabem me dizer qual dessas estruturas elas são parecidas com a nossa? Se a nossa ela é parecida com a alfa-amilase ou com a beta-amilase? Eu acho que eu cheguei a comentar semana passada com vocês. As nossas enzimas, né, a amilase, elas são parecidas com essa alfa-amilase. Lembrando, essas que a gente utiliza nos alimentos, tá? Não vai ter uma origem humana, tá? Então, geralmente a gente utiliza micro-organismos, bactérias, né, alguns vegetais, para poder isolar as enzimas e aí adicionar em alguns alimentos específicos, para trazer uma mudança sensorial que a gente espera, né, que a gente queira alcançar, tá? Mas a do nosso organismo, tanto a amilase salivar como a amilase pancreática, ela é bem parecida, né, a nível estrutural aí, com essa alfa-amilase aqui. Alguém tem dúvida sobre essa? Lembrando, quando todos forem me enviar por e-mail a atividade, precisa justificar o porquê da alternativa. Então, aqui eu já estou ajudando vocês a construir um raciocínio, uma justificativa para vocês me enviarem aí. Vamos para a próxima. Qualquer coisa, vocês me interrompem aí. Tá? 3. Os peptídeos e os aminoácidos presentes nas proteínas contribuem para o sabor dos alimentos. Por isso, essas enzimas são usadas para produzir alimentos proteicos modificados, com o intuito de melhorar o sabor, o aroma, a textura, a funcionalidade e a qualidade nutricional. Assinale a alternativa que corresponde aos exemplos de enzimas com essa propriedade, desculpa. Então, alternativa A, fenol-oxidases e calpastatinas, fosfolipases e renina, C, bromelina e papaina, D, poligalactoronase e pectinaliase e E, beta-glicosidase e ficina. Eu acho que é questão C. Todo mundo acha que é a questão C? Tem alguém que é contra? Realmente, aqui a gente tem a ação de bromelina, papaina, que são proteases, né? Então, possuem essa função de quebra de proteínas e a gente utiliza para melhorar mesmo a textura, melhorar, deixar, como é utilizado principalmente em carnes, então até o sabor ele se torna mais agradável, né? O aroma. Então, é utilizado aí bromelina e papaina. Correto. Deixa eu só tirar uma dúvida. A papaina, ela é, não sei se tem a ver, mas é originada Do mamão? mamão? É, Ah, é tá. isso mesmo. Então, lembrando, gente, essas enzimas, elas podem ser retiradas tanto de vegetais, assim, frutas, para a gente isolar, ou de micro-organismos, tá? Então, assim, a indústria alimentícia, ela tem várias opções, né? A opção que mais agrada é aquela que a gente consegue obter em grande quantidade, né? De maneira fácil, para ser utilizada aí na indústria, tá? Mas a papaina é, sim, retirada do mamão. Ok. Vou para a próxima. Tá? A4. A4 é uma discursiva. A gente já trabalhou na semana passada, mas vamos ver como é que vocês desenvolvem essa questão. 4. É possível controlar a ação de enzimas endógenas nos alimentos? Quais as possíveis estratégias usadas pelas indústrias para controlar o efeito catalítico das enzimas endógenas? Pensem aí, gente.
Perdão. Alguém quer arriscar uma resposta? Falar das dúvidas? Como que vocês responderiam para mim? Professora, tem alguma coisa a ver com pH ou não? Também Temperatura? tem pH, temperatura, tá? Então, assim, quando a gente fala dessas enzimas endógenas, uma das que eu citei na semana passada foi a própria polifenol oxidase, né? Então, assim, a indústria, ela tenta inibir principalmente essa enzima. E aí as estratégias são várias. Temperatura é uma, então, tipo, congelamento, desidratação, são algumas alternativas que a gente pode realizar com o alimento. Que mais que a gente pode fazer? Embalar o alimento numa atmosfera modificada, numa embalagem de atmosfera modificada, reduzindo a exposição com oxigênio. E aí isso você retarda, né, essa alteração dos alimentos. A gente tem alguns aditivos que podem ser adicionados também, com o intuito de meio que sequestra a enzima, tipo, impede que ela reconheça os fenóis que estão dentro aí da própria fruta, tá? Então, assim, existe várias estratégias, tá? E vocês podem elaborar, né, de uma maneira mais completa, se basear na aula da semana passada também, para responder, tá? Então, respondendo essa questão, então, é possível controlar a ação de enzimas endógenas nos alimentos? Sim, é possível. Então, hoje a gente tem várias estratégias para conseguir alcançar essa finalidade, tá? Então, assim, algumas enzimas endógenas, elas muitas vezes trazem benefícios para o alimento e outras a gente precisa inibir, porque vai diminuir o tempo de prateleira, né, desses alimentos, ou vai trazer aí um aroma, um sabor aí diferente, dependendo, né, do tipo de enzima. Então, a gente tem várias estratégias, que foram essas que eu citei para vocês. Tudo bem? Alguém não entendeu? Quero ver todo mundo gabaritando na prova depois. Professora, a prova vai ser feita por você ou pela instituição? Provavelmente por mim. Essa é do professor, né? Sim, eu vou até confirmar com, com os coordenadores, tá? Mas eu acredito que seja a gente mesmo, porque provavelmente vai ser tudo online novamente. Entendeu? Okay. Mas aí mais detalhes eu vou passando para vocês, tá? Quando estiver próximo aí da B2. Beleza. Professora, Oi, licença. pode falar. Assim, é o tempo de prateleira, consumo, esses aditivos também pode levar o tempo de indigestão da pessoa? Por conta de muito aditivo, pouco aditivo ou não? Dependendo do que é adicionado, sim, você pode ter um comprometimento da digestão. Tipo, retardar o tempo da digestão. Uhum. Entendeu? Então, vai depender tudo do tipo de aditivo que a gente está falando. Entendi. Tá? Tá bom. Ou retardar ou soltar demais, né? Isso também. Porque depende do que você tá comendo, né? Exato. Depende tudo do tipo de alimento que a gente está falando. Tá bom, obrigada. De nada. Vamos para a próxima, então. Questão 5. É um teste. Bom, a forma da estrutura de uma proteína na qual o grupo amino, que é esse NH, de um aminoácido, aminoácido interage com o grupo carbonila de outro aminoácido por meio de interações de hidrogênio, resultando em uma estrutura com o formato de mola ou de folhas de papel dobradas, é denominado de alternativa A, estrutura secundária, B, estrutura primária, C,
estrutura quaternária e de estrutura terciária. Então, lembrando, a gente está falando da composição de proteínas, na qual a gente tem uma sequência, né, específica de aminoácidos, né, eles ligados entre si, e aí a gente tem várias interações que acontecem nessa molécula que vai dar a sua conformação espacial, né, o formato 3D dessa proteína. Como que é chamada a estrutura que faz com que essa proteína apresente um formato de mola, ou hélice, ou folhas de papel dobrada? Vocês lembram? Eu acho que é a estrutura secundária, né? Eu acho que é a primária. Alguém acha que é quaternária, terciária? Ou a gente vai estar com o impasse aí da secundária e da primária? Os demais, ninguém acha nada. Bom, Eu acho que é secundária? Isso. Para quem respondeu estrutura secundária, acertou, tá? Então, vamos relembrar, explico para vocês saberem justificar essa questão aí na atividade. Então, a gente tem a proteína, um conjunto de aminoácidos, né, numa sequência específica, tá? Quando a gente tem essa estrutura de maneira linear, tá? Um ao ladinho do outro, né, formando uma estrutura linear, eu estou me referindo à estrutura primária. Então, é a forma linear da proteína, tá? Uma vez formada nessa proteína que a gente tem essa forma linear, várias interações de hidrogênio, né, outras reações, né, ligações podem ocorrer e começa a entortar essa estrutura linear, formando como se fosse uma hélice, um formato de mola, tá? Então, aqui a gente já tem a estrutura secundária, que é a primeira projeção espacial que essa proteína pode apresentar. A estrutura secundária, quando essa proteína ela vai girar em torno do seu próprio eixo, né? Vai formar como se fosse aí uma hélice. Tá? A estrutura terciária é quando, então, por exemplo, a gente já tem esse formato de mola, né? O formato da hélice, e aí, por exemplo, o comecinho aqui da mola interage com o pedaço final da proteína. Então, acaba formando, ela se dobra. Então, até o seu tamanho diminui, né? Ele fica mais compactado, tá? E aí a gente tem a estrutura terciária, quando há um dobramento maior dessa proteína. Ela fica mais compacta, mais dobrada sobre ela mesma, entendeu? Então, assim, a maioria das proteínas, elas vão apresentar até, né, a estrutura terciária. Então, elas vão ter primária, secundária e terciária. Algumas proteínas podem chegar a ter a estrutura quaternária. O que seria a quaternária? Seria a união de várias estruturas terciárias, formando uma macromolécula, uma proteína bem maior. Então, na semana passada eu dei o exemplo da hemoglobina. Ela é composta por 4 cadeias, né? 4 estruturas terciárias, 2 alfa e 2 beta. Então, é como se fosse 4 pedacinhos de proteína formando uma proteína maior, tá? Então, a quaternária, nem toda proteína apresenta esse tipo de estrutura. A maioria vai até a estrutura terciária, ok? Quando a gente fala em desnaturação, que eu falei bastante na semana passada também, eu estou destruindo essas estruturas, né? Quaternária, terciária, secundária. Nunca a primária. A primária é a estrutura básica da minha proteína. Se eu romper as ligações que tem nessa estrutura, eu destruo a proteína. Ok? Todo mundo entendeu a questão 5? Sim, professora, obrigada. Tá bom. Vou para a próxima, então. Vamos lá. Entre as afirmações abaixo, assinale
as que caracterizam corretamente as proteínas. Então, a gente tem a afirmativa 1. São essencialmente formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. 2. São macromoléculas formadas pela união sucessiva de carboidratos de diversos tipos. 3. Podem formar estruturas diferenciadas, denominadas primária, secundária, terciária e quaternária. 4. Seu constituinte básico é o aminoácido. E aí, o que vocês me dizem? Quais dessas afirmações elas estão corretas? É a letra C, 1, 3 e 4. Também acho que é a C. A C, 1, 3 e 4. Isso mesmo. Essa daqui, por quê? Pode falar. Porque as proteínas são formadas pela união de aminoácidos, não de carboidratos. É isso? Acho que é isso. Exatamente. A 2, ela está errada, porque aqui fala de união de carboidratos, e a gente não está falando de carboidrato, a gente está falando de proteína. Isso mesmo. E aí seria a união de aminoácidos, teria que ser aqui, tá? Então, a 2 está errada por conta disso. E o restante está correto. Então, a estrutura básica, lembrando que o aminoácido ele vai apresentar os aminas, grupos carboxila. Então, a gente tem já um tem o carbono com dupla O e ao OH, né, que é o grupo carboxila, né, o ácido carboxílico. Tá? Então, esses elementos já são naturais dos aminoácidos. E constituinte básico das proteínas é o aminoácido. Tá? Então, a nossa alternativa correta da questão 6 é a letra C. Perfeito. Posso continuar? Vamos para a próxima, então. Essa daqui é um pouquinho diferente das questões que a gente já vem trabalhando, mas fala de enzima. Então, vamos ver se vocês conseguem responder bem tranquilo aí. Recentemente, houve grande interesse por parte dos obesos quanto ao início da comercialização de medicamento Xenical no Brasil. Esse medicamento impede a utilização de um terço da gordura consumida pela pessoa. Pode-se concluir que o Xenical é a ação da enzima. Então, a gente tem a alternativa A, maltase, B, protease, C, lipase, D, amilase e E, sacarase. O que vocês acham? O medicamento impede a metabolização da gordura. Qual tipo de enzima presente no nosso organismo seria inibida pelo medicamento Xenical? Seria Eu C, acho que é a professora? C, lipase. Exatamente, correto. Lipase. Eu inibindo a lipase, os lipídios ingeridos durante, né, com a ingestão dos alimentos, eles não vão ser quebrados. E aí eu vou ter grandes moléculas que a gente não vai conseguir absorver, e todo esse lipídio vai ser jogado aí nas fezes, tá? Então, como uma das consequências, né, do Xenical, você aumenta aí a frequência de idas ao banheiro, né? Tem um desarranjo intestinal por conta da eliminação de gordura, né, nas fezes. Então, a gente não consegue quebrar as gorduras, porque a enzima que quebra a lipase, ela está inibida, e aí toda a gordura é eliminada. Ok.
Como curiosidade para vocês também, esse medicamento ele traz consequências para quem faz uso, né, com o intuito de emagrecer, tá? Ele não é absorvido conforme os outros medicamentos para emagrecer. Porém, além de inibir a lipase, a gente pode ter uma diminuição da absorção de vitaminas lipossolúveis. Então, aí, se não for suplementado nessas vitaminas lipossolúveis, o paciente vai apresentar outras consequências com o uso, né, por causa do uso do xenical, tá? Questão 8. Considere as afirmações abaixo relativas a enzimas. 1. São proteínas com função catalisadora. 2. Cada enzima pode atuar quimicamente em diferentes substratos. 3. Continuam quimicamente intactas após a reação. Aí, mais uma pessoa. Não se alteram com as modificações da temperatura e do pH do meio. Qual delas vocês acham que estão corretas? E por quê? Eu acho que é a letra A, 1 e 3, porque na 4 fala que ela não se altera com a modificação da temperatura, mas ela se altera. Isso. Então, mudanças de temperatura e pH vai modificar a enzima, porque é proteína e você pode ter desnaturação por conta da temperatura e do pH. Então, essa daqui, ó, então já vou até colocar aqui, ela tá errada, deixar em vermelho. Qual outra tá errada aqui? E por quê? Essa primeira aqui, ó, são proteínas com função catalisadora. Tá certo para vocês? O que é uma função catalisadora? Sensor? Catalisador? Um tipo de sensor? Não. Catalisador seria uma função de acelerar reações químicas, tá? Então, assim, toda enzima é uma proteína, porém nem toda proteína é uma enzima. As enzimas, elas têm um plus, né, um a mais aí, estrutura, que permite essa função catalisadora. Então, ela acelera as reações químicas no nosso organismo. Então, isso significa função catalisadora, tá? E essa questão aqui, ela está certa. Então, as enzimas, elas são catalisadoras. Então, assim, se o nosso corpo, eu acho que eu expliquei isso para vocês na semana passada, se o nosso corpo não tivesse enzimas, né, para realizar os processos químicos, a gente precisaria de uma energia de ativação muito elevada. O que é isso? Um calor muito elevado para fazer com que a reação ocorresse de forma espontânea dentro do nosso corpo, tá? Como a gente não pode ter calor excessivo, porque desnatura proteínas, né? Uma das consequências, né? Existe, então, as enzimas, então tudo é perfeito, nosso corpo é perfeito. As enzimas, ela tem essa função de acelerar. Eu não preciso de um calor excessivo para que a reação química ocorra de maneira espontânea, porque eu tenho a presença da enzima. A enzima é o gatilho, é o que vai dar, vai permitir que a reação ocorra em menor tempo. Deu para entender? Então, essa primeira, ela está certa, tá? Qual outra está certa? A 2 ou a 3? A 3, eu acho. A 3, porque também não tem outra alternativa que a gente possa assinalar, né? Mas vamos entender aí. A 3, ela tá certa, sim,
Então, continuam quimicamente intactas após a reação. Então, vamos dar um exemplo. Vamos falar da lactase. É uma enzima, ela reconhece, né, ela se liga à lactose, formando galactose e glicose, tá? Depois que forma galactose e glicose, a lactase, ela volta a ser o que era, né? A enzima continua intacta, ela não é destruída após a reação, a quebra da lactose, tá? Tudo bem que no corpo a gente tem uma renovação enzimática, então nosso corpo ele vai, com o tempo, renovar, produzir mais enzimas, só que durante um processo enzimático, a enzima ela não é destruída, tá? Então, assim, ela permanece intacta, sim, após a reação. Então, essa daqui tá certa, tá? Por que que a 2, ela está errada? Porque aqui fala assim, ó, cada enzima pode atuar quimicamente em diferentes substratos. Lembra que eu falei para vocês que as enzimas, elas funcionam como se fosse chave e fechadura? Nem toda chave é para uma fechadura, vocês concordam comigo, né? Então, a enzima é do mesmo jeito, ela só vai reconhecer moléculas específicas. Então, por exemplo, a lactase só reconhece lactose, a amilase só reconhece o amido. Deu para entender? Lipase só reconhece o lipídio. A lipase não vai quebrar o amido. Deu para vocês compreenderem? Então, quando eu falo em substratos, eu estou me referindo àquela substância que vai ser quebrada pela enzima. A lactose, o lipídio, o amido, tá? Então, assim, cada enzima tem o seu substrato específico. Então, no nosso corpo, a gente tem muitas enzimas e também muitos substratos, porque cada enzima é específica para um único substrato. Deu para compreender? Posso colocar essa questão na prova. Não desse jeito, mas posso cobrar isso aqui de vocês. Mas não explicativo desse jeito, né? Se for só assim, do jeito que tá bom. Igualzinho, né? Deixa até na letra A para vocês assinalarem. Isso aí pode ser. Meu Deus, mais fácil que isso é fazer a prova para vocês, gente. Não, mas tranquilo, tá? Assim, antes da prova eu vou passar também um estudo dirigido para vocês terem ideia do que eu vou cobrar, tá, na prova. Mas essas questões elas vão ajudar bastante. Então, provavelmente vai ter alguma delas na prova de vocês, tá? Então, assim, eu tô explicando dessa forma para vocês, para não ficar dúvida do porquê que a gente assinalou essa alternativa. E é o que eu quero que vocês justifiquem no documento que vocês vão me enviar por e-mail. Não precisa ser com as minhas palavras, pode ser com as palavras de vocês, tá? Bom, vamos para a próxima questão. Questão 9. Para que uma célula possa produzir suas proteínas, ela precisa de aminoácidos, que podem ser obtidos de duas formas: ingeridos em alimentos ricos em proteínas ou produzidos pelas células a partir de outras moléculas orgânicas. Nas alternativas abaixo, marque respectivamente, ok? Isso aqui é importante, ó, respectivamente, como são chamados os aminoácidos que um organismo não consegue produzir e como são chamados os aminoácidos produzidos a partir de outras substâncias. Quando eu coloco numa questão respectivamente, é porque eu quero na ordem citada. Então, primeiro, os aminoácidos que não conseguem ser produzidos e, em seguida, aqueles que são produzidos por outras substâncias. Tipo, o nosso próprio corpo, utilizando outras substâncias, conseguiria produzir esses aminoácidos, tá? Então, essa palavrinha aqui, se aparecer nos enunciados de vocês, saibam que eu me refiro à ordem, né? Tem que estar exatamente na sequência certa. O que vocês acham? Como chama os aminoácidos que a gente não consegue? Essenciais e não essenciais. Qual que é? Eu acho que é aminoácidos primários e aminoácidos secundários, AC.
A C, primários, secundários. Eu acho que é a Eu acho que são naturais e essenciais essenciais. e não essenciais. E para essa questão, a gente tem aqui, ó, alternativa E. Eu acho que é a. Naturais, aminoácidos essenciais. A alternativa correta é a alternativa E. Aminoácidos essenciais são aqueles que a gente não consegue produzir, então a gente precisa buscar em fontes externas, então tem que estar presente na nossa alimentação. E os aminoácidos não essenciais são aqueles que o nosso corpo consegue produzir, tá? Então, a gente tem que ter, né, tanto os essenciais como os não essenciais. Só que a preocupação maior é com os essenciais, que a gente tem que ter na alimentação. Então, quanto mais variada for a alimentação de vocês, maior a chance de você estar ingerindo todos os aminoácidos essenciais, tá? Lembrando que as proteínas de origem animal são mais completas. Então, assim, você consegue obter todos os aminoácidos essenciais. Se você só utiliza proteínas de origem vegetal, você vai ter um comprometimento, tá? Você não encontra todos os essenciais na proteína de origem vegetal. Então, aqui, questão 9, alternativa E é a correta. Vamos para a próxima questão. Questão 10. Sabemos que as enzimas possuem papel fundamental nas reações químicas que ocorrem em nosso corpo. Marque a alternativa que indica corretamente a função dessas substâncias orgânicas nas reações do nosso organismo. Eu quero a função das enzimas. Alternativa A. As enzimas atuam retardando a velocidade de uma reação. B. As enzimas atuam aumentando a velocidade de uma reação. C. As enzimas não atuam na velocidade de uma reação. D. As enzimas atuam apenas degradando substâncias. B. B. Todo mundo concorda ou tem alguém que acha que é outra alternativa? Enzima acelera, né? Aumenta a velocidade de uma reação, ok? Então, isso a gente já justifica, né? Então, assim, a A tá errada, porque fala que retarda a velocidade. A C fala que não atua na velocidade, isso aqui tá errado. Toda enzima é um catalisador, tá? E aqui, as enzimas atuam apenas degradando substâncias. Não. Então, assim, algumas enzimas, elas promovem isso que eu falei para vocês de quebra de moléculas. Por exemplo, o amido eu quebrar em partículas menores, tá? A lactose eu quebrar em galactose e glicose. Tem enzimas do nosso corpo que promove união de moléculas, tá? Então, assim, o importante é que a função dela é acelerar a reação química. Aí, dependendo do tipo de enzima, a gente vai ter um processo químico diferente, ok? Então, aqui, a alternativa correta é a letra B. Tudo bem? Meninas, tudo certo? Tudo. Então, tá bom. Podemos ir para a próxima? Todo mundo está acompanhando? Sim, entrou. Então, tá bom. Obrigada, meninas. Vamos ver. A próxima questão é discursiva. Então, vamos prestar atenção. Logo após a colheita, os grãos de milho apresentam sabor adocicado, devido à presença de grandes quantidades de açúcar em seu interior. O milho estocado e vendido nos mercados não tem mais esse sabor, pois cerca de metade do açúcar já foi convertida em amido por meio de reações enzimáticas. No entanto, se o milho for, logo após a colheita, mergulhado em água fervente, resfriado e mantido num congelador, o sabor adocicado é preservado. Por que
esse procedimento preserva o sabor adocicado dos grãos de milho? O que vocês acham? Esse procedimento, ele inibe a função das enzimas? Isso, você vai ter uma inibição enzimática aí da conversão do açúcar, entendeu? Então, você vai preservar o sabor adocicado, tá? Então, é uma estratégia, né, da indústria alimentícia para a gente manipular essas enzimas endógenas, tá? Então, levar a água fervente, resfriar, colocar no congelador, a gente consegue inibir essa enzima endógena, ok? Então, simples assim a resposta de vocês. Então, é um procedimento de inibição enzimática. Ok. Vamos para a próxima. Questão 12, tá? Aqui eu tenho duas doenças, tá? Essa primeira eu não vou nem pronunciar para vocês, que eu vou falar errado, tá? E o marasmo são doenças infantis por deficiência nutricional encontradas em regiões subdesenvolvidas, tá? Essa doença aqui, ela é uma palavra de origem africana, que significa a doença que afeta uma criança quando nasce outra. Então, uma irmã ou um irmão. A doença caracteriza-se por retardo de crescimento, cabelos e pele descolorido e inchaço do corpo, principalmente da barriga, devido ao acúmulo de líquidos nos tecidos. Esse quadro decorre da falta quase completa de proteínas na dieta, a qual é constituída essencialmente por carboidratos. O marasmo, fraqueza extrema, caracteriza-se por atrofia dos músculos, ossos salientes e fáceis de um velho. É um quadro de subnutrição completa causada por deficiência calórica e proteica. Aí, o que vocês têm que me responder? Por que alimentos proteicos são fundamentais na composição da dieta das crianças? Então, Acho que professora, ajuda o desenvolvimento. isso, eu ia falar a mesma coisa. Isso, exatamente. Por conta do desenvolvimento. Então, essa subnutrição proteica, principalmente, vai retardar todo o desenvolvimento. As proteínas, elas estão presentes na composição de quase todos os tecidos do nosso organismo, tá? Então, assim, vai afetar a questão dos músculos, a gente vai ter atrofia dos músculos, tá? Essa questão aí do inchaço, da barriga, acontece porque é um dos locais que a gente tem inchaço. Porque, assim, geralmente na corrente sanguínea a gente tem proteínas circulando, né, junto com as células sanguíneas. Essas proteínas na corrente sanguínea, elas exercem como se fosse uma pressão sobre a água circulante que junto, né, que está no sangue. Quando a gente tem uma redução das proteínas circulando no sangue, essa pressão ela diminui e a água que está presente lá no sangue ela acaba penetrando nos tecidos, tá? Então você tem um inchaço, mas causado por líquido, né? Principalmente dessa água que sai da corrente sanguínea e invade tecidos. E aí você tem um inchaço aqui, principalmente da barriga, por conta disso. Tá? Então, a gente sabe que as proteínas, elas têm milhares de funções no organismo. Então, assim, podem ser utilizadas para produzir anticorpos, então está relacionado à defesa do organismo. A gente tem o transporte, que é a hemoglobina, a quitina e miosina, que fazem parte da contração muscular, tá? Entre outras proteínas. Então, praticamente todos os nossos tecidos têm proteínas, tá? Então, é extremamente importante na questão do desenvolvimento. Ok? Lembrando também, né, eu cheguei a falar, acho que para vocês, que, assim, a proteína,
dependendo da situação, a gente pode ter um uso de proteína aí como fonte energética, mas nosso corpo não utiliza, né? A principal fonte energética é o açúcar, é a glicose, né? Na ausência, por exemplo, num jejum prolongado, você começa a ter o quê? Degradação de lipídios para formar energia para o seu organismo, tá? Então a fonte energética passa a ser o lipídio aí no jejum prolongado, que também não é das melhores alternativas, porque você começa a desenvolver corpos cetônicos, isso altera pH do organismo e traz outras consequências, tá? Quanto maior for esse período de jejum, aí vai chegar um período que você vai reduzir quase por completo o tecido adiposo, né? E aí, se você começar a ter degradação de proteína para produzir energia, você começa a apresentar sequelas por conta disso, porque as proteínas são parte da estrutura. Deu para entender? Ok. Bom, vamos para a próxima questão. Espero que todos estejam acompanhando. Questão 13 aí. Atente-se à seguinte representação química estrutural de um aminoácido. Então, nós temos aqui, ó, grupo amina, então nitrogênio ligado aos hidrogênios, o carbono aqui central, hidrogênio, a cadeia R, e aqui o outro carbono ligado dupla O e aqui OH. Considerando a figura acima, assinale a afirmativa verdadeira. A. Observa-se a presença de um carbono central, alfa, tá? Responsável pela diferenciação entre os 20 aminoácidos. B. O quarto ligante é um radical chamado genericamente de R, ou cadeia lateral, de forma constante ou inalterada nos 20 aminoácidos. C. Um grupamento carboxila, um grupamento amida, um grupo R e um átomo de hidrogênio estão ligados ao carbono central. D. Além desses 20 tipos de aminoácidos principais, há alguns aminoácidos especiais que só aparecem em alguns tipos de proteínas e não possuem o grupo amina. O que vocês acham? Eu acho que é a B. B de bola? Uhum. Alguém acha outra alternativa? Ninguém acha nada, todo mundo tá pensando. Eu acho que é a C, mas eu não sei explicar por quê. Eu acho que é por causa desse Rzinho. O R, vamos entender o R. Bom, Eu acho que que a C, para quem respondeu C, está certo, tá? Vamos entender o porquê que as outras estão erradas, tá? Primeira, a alternativa A, fala de um carbono central, que é esse daqui, responsável pela diferenciação entre os 20 aminoácidos. Eu não posso falar que ele é o que dá a diferenciação. Ele é igual em todos os aminoácidos. Então, se eu olhar só para ele, eu não vou saber diferenciar um aminoácido do outro. Então, ele não é responsável pela diferenciação. Ele faz parte da estrutura. Então, ele vai estar presente em todos. Então, ele não diferencia nada, tá? Então, aí que a gente tem um erro aí na primeira alternativa. A B fala assim, do quarto ligante, né, é um radical chamado R, né, o cadeia lateral R, de forma constante ou inalterada nos 20 aminoácidos. Onde está o erro daqui? Nessa parte aqui, gente, de forma constante ou inalterada. Esse R é o que diferencia um aminoácido do outro. É esse R que pode ser diferente. Então, às vezes, você pode ter um anel aromático no lugar desse R, você pode ter uma cadeia com 5 carbonos nesse lugar desse R. Esse R é o que sempre vai ser diferente de um aminoácido para outro. A gente só representa como R, tá?
para não ter que desenhar estruturas muito grandes quando a gente está falando de aminoácidos. Cada aminoácido vai ter um pedacinho de estrutura diferente nesse local, na cadeia lateral. Então, eu não posso dizer que é constante ou inalterado. Não, ele vai ser modificado, ele é diferente de um aminoácido para outro. Deu para entender? A C, ela tá certa porque ela fala de todos os grupos, né, que fazem parte da estrutura do aminoácido. Então, aqui, ó, um grupo carboxila. Quem é o grupo carboxila? É esse daqui, ó. É o carbono dupla O, OH. Isso daqui que é o ácido carboxílico, eu também chamo de grupo carboxila. Grupo amina é esse daqui, ó, nitrogênio ligado a 2 hidrogênios. O grupo R, que é essa cadeia que a gente já citou, que pode ser de diferentes tamanhos e formatos. E o hidrogênio aqui ligado ao átomo de carbono, tá? E esse daqui, o carbono, sendo o carbono central. Então, a alternativa C, ela está correta, né? Ela diz exatamente como que é a estrutura de um aminoácido, tá? A letra D, né, fala de alguns aminoácidos diferentes, especiais, que só tem em algumas proteínas e que não possuem o grupo amina. Mentira! Todos os aminoácidos vão ter esse grupo aqui, amina. O que alguns aminoácidos pode ter é aquele grupo enxofre, que é o S, que são aqueles aminoácidos sulfurados, tá? Então, alguns podem apresentar esse elemento, mas todos os aminoácidos têm esse grupo aqui, ó, do N, que é o grupo amina. Tudo bem? Difícil? Tranquilo? Alguma angústia, pergunta que vocês queiram falar? Algum desespero? Não? Por enquanto, não. Então tá bom, obrigada, gente. Eu gostaria que mais gente participassem também. A gente tem 34 pessoas, alunos aí presentes, só alguns respondem. Eu agradeço aqueles que estão respondendo, né? Isso vocês estão tirando as dúvidas, mas os demais aí tentem expor as dúvidas de vocês. Isso é bom, né? Todo mundo, gente, todo mundo aqui tá no mesmo barco, todo mundo tem as mesmas dúvidas, tá? E assim, a gente precisa se ajudar aí. Tá? Então, eu preciso saber quais são as dificuldades de vocês, tá? Esses exercícios, eles são bons para ajudá-los a raciocinar de maneira melhor, entender, compreender a matéria e na hora da prova ficar mais claro, tá? Que eu sei que o conteúdo, ele é extenso, tem bastante coisa. Vamos para a próxima questão, então. Ó, gente, só para vocês repararem, eu tirei a questão 14, porque eu percebi que tinha um errinho lá, então eu acabei tirando a questão 14, tá? Então, por isso que a gente vai direto para a 15. A 15 é um complete, tá? Então, fala aí para a gente completar de maneira correta as afirmativas abaixo, e a gente está falando de proteínas. Tentem verificar aí qual seria a alternativa correta para completar essa frase. Seria a letra E? Deixa eu ver aqui. Exatamente. Isso mesmo. Letra alternativa E está correta. Então, as enzimas são proteínas especiais que catalisam, né, que aceleram reações químicas que ocorrem no interior das células. Quando o organismo é aquecido demasiadamente, elas são desnaturadas. Perfeito. Ok. Tranquilo. As outras a gente pode descartar. Algumas falam de gorduras, não tem nada a ver com proteína. Então a gente já retira essas daí, né, do meio. Tem outras que falam aqui que retardam
a reação química está errado, porque acelera reações químicas. Ok. E algumas falam que as proteínas são recriadas, calor não recria nada, só desnatura proteínas aí, tá? Vamos para a próxima. 16. Analise a figura a seguir que mostra a mudança da estrutura terciária de uma proteína enzimática pela modificação das condições às quais ela está exposta. Então, a gente tem a proteína na forma original, né? Essa estrutura 3D, essa conformação espacial, e depois a proteína após a modificação. Então, eu quero saber como é chamado esse tipo de mudança, né? Então, a alternativa A fala de saturação, alternativa B, renaturação, C, saponificação, D, floculação e E, desnaturação. Essa tá fácil. É essa mesmo, desnaturação. É a letra E. Isso, alternativa E, desnaturação, e pode ser causada pela alteração de temperatura do meio. Perfeito. Ok. A questão 17, ela é discursiva, ela não é teste, tá? Então, assim, ó, sobre as consequências, né, sobre as consequências das proteínas dos alimentos submetidos a altas temperaturas durante seu processamento, explique cada uma dessas consequências. Então, a semana passada eu cheguei a falar um pouquinho mais, né, da temperatura elevada, o que causa no alimento, né, tanto o aspecto positivo como o aspecto negativo. E aqui eu coloquei algumas situações para vocês relacionarem com essas altas temperaturas, me explicarem o que tem a ver com essa alta temperatura. Se é algo aí positivo ou negativo. Vocês lembram do processo de racemização? Essa aí foi a que você deu o exemplo da mão espelhada? Isso, perfeito. Tá? Então, altas temperaturas modifica o aminoácido, a estrutura espacial, então ele se torna como se fosse uma imagem espelhada, tá? E aí, quimicamente, tanto no alimento como dentro do nosso corpo, né, ele não vai atuar do mesmo jeito, né? Então, assim, pode ter um efeito tóxico por conta disso. Então, seria como se fosse uma imagem espelhada do aminoácido, podendo ser tóxico, tá? O botulismo, vocês lembram? O que seria? O que tem a ver com altas temperaturas? É uma intoxicação alimentar, né? Tem a ver com intoxicação alimentar, mas na verdade as altas temperaturas elas vamos falar assim, destruir o agente causador do botulismo, né? O Clostridium botulinum. Altas temperaturas, então, são benéficas para a gente evitar o botulismo, que alimentos enlatados, né, mal conservados, podem, quando apresentam lá, como se diz, rachaduras, né, danos na embalagem, a gente pode ter a contaminação pelo Clostridium, ele se prolifera lá dentro e uma vez consumido a gente pode desenvolver o botulismo, tá? Que tem a ver com espasmos musculares, paralisia muscular e pode chegar a ser fatal, tá? Em algumas situações, se não tratado com urgência aí. Então, altas temperaturas é benéfico para a gente evitar o botulismo, esse tipo de doença, tá? Pirólise. Pirólise tem a ver com alteração da estrutura do aminoácido também causado pelo calor, tá? Na verdade, a gente pode fazer com que os aminoácidos se liguem a outras estruturas, tá? E formam um novo composto. Muitas vezes um composto aí mutagênico. Lembra que eu falei para vocês
que uma vez ingerido, dependendo da quantidade, da frequência e da sua predisposição também genética, você pode facilitar o início de uma célula cancerígena no seu organismo. Então, é uma alteração estrutural aí do aminoácido, permitindo com que ele se complexe com outras estruturas, forme um composto novo, tá? Mas mutagênico, tem capacidade de induzir mudanças nas nossas células e pode provocar, né, o início de uma célula cancerígena. Tudo por conta do calor. Reação de Maillard, essa vocês já estudaram. O que seria a reação de Maillard? É a reação de escurecimento dos alimentos da proteína, não é? Então, na verdade, isso, tudo bem. Você tem um escurecimento do alimento, tá? Mas isso é provocado em altas temperaturas quando você tem uma reação do açúcar com a proteína, tá? Então, os dois reagem e formam um composto escuro, por isso que deixa o alimento escuro, tá? Então, assim, a reação de Maillard, em algumas situações, ela é benéfica, em outras não. Então, em alguns tipos de alimento, em alguns tipos de processamento de alimento, a gente quer provocar a reação de Maillard para deixar com uma textura diferente, mais atrativa, né? Um dourado, assim, em cima do alimento. E em outras, não, tá? Porque a reação de Maillard vai causar perda nutricional para o alimento, tá? E a gente tem mudança sensorial, que às vezes vai ser positiva e às vezes não, tá? Então, é uma reação entre açúcar e proteína, causada por altas temperaturas aí, tá? E esse daqui, ó, N-nitrosamina. O que seria esse composto? Alguns alimentos, né, principalmente carne, como forma de conservante para a gente aumentar aí também, né, o tempo de preservação, de conservação, até mesmo, né, evitar ou eliminar a contaminação microbiana que a gente tem no próprio alimento, que algumas indústrias elas acabam fazendo, adicionando nitrato, né, nesse alimento. Só que esse nitrato, quando exposto a altas temperaturas, isso vai depender do tipo de procedimento que você vai fazer com o alimento, né? Então, se você submeter o alimento a altas temperaturas e se esse alimento tiver o nitrato, o que vai acontecer? Esse nitrato ele vai reagir com os grupos de nitrogênio que está presente nos aminoácidos, tá? E aí você pode ter a formação de um composto chamado N-nitrosamina, que é cancerígeno, tá? Mas da mesma forma que eu falei aqui da pirólise, depende da sua predisposição genética, frequência com que ingere esse composto, né, nos alimentos, tá? Entre outras situações. Mas é um composto cancerígeno devido aí à adição de nitrato, altas temperaturas, e aí você tem a formação desse composto, N-nitrosamina. Perfeito? Vocês vão conseguir me explicar para mandar no arquivo? Eu vou ter que rever essa aula, professora, para fazer. Mas está dando para entender, mais ou menos? Está facilitando a explicação? Essa última foi meio confusa, essa da Essa última aqui? Eu vou repetir, então, para vocês compreenderem, tá? A N-nitrosamina é um composto que pode ser produzido nos alimentos quando eles são submetidos a temperaturas altas, tá? Então, por quê? Porque alguns alimentos, como as carnes, para a gente conservar as carnes, né, por mais tempo, evitar um crescimento de bactérias na carne, é normal adicionar nitrato, tá?
seria como se fosse um tipo de aditivo que a gente coloca no alimento. Quando você submete o alimento a altas temperaturas, esse nitrato, esse aditivo, pode reagir com os grupos de nitrogênio que tem no aminoácido. As proteínas, elas não são feitas de aminoácidos? São, tá? E a gente tem vários grupos amino, né? Que é o NH2. Então, o nitrato, ele pode reagir com o aminoácido e aí formar um composto novo, que não estava no alimento. Né? Esse composto novo, ele se chama N-nitrosamina. Tá? E ele é cancerígeno. Então, dependendo da quantidade desse composto presente no alimento, a frequência com que você ingere esse tipo de alimento, tá? Pode fazer com que você desenvolva aí, né, um processo cancerígeno, mas depende de predisposição genética, entre outros fatores. Professora, só para me entender, eles põem nitrato para quê na carne? Conservar. Ah, conservante, tá, obrigada. É para matar micro-organismos, destruir as bactérias. Tá, obrigada. Ô, professora, Oi. quando você fala que depende de predisposição genética, o que isso quer dizer? Como o organismo de cada pessoa vai reagir? Isso, exatamente. Então, se, por exemplo, já tem casos históricos, né? Por exemplo, na minha família já tem casos de câncer. Então, isso já significa que você pode ter uma predisposição genética, tá? Porque, assim, quando o nosso corpo, ele entra em contato com uma substância cancerígena, o normal é o nosso corpo destruir essa célula, essa substância cancerígena. O normal seria destruí-la, tá? Se as suas defesas não estiverem adequadas, a gente pode ter, né, esse composto vai passar despercebido e pode induzir um processo cancerígeno nas suas células, tá? Tem vários estudos que indicam vários fatores externos influenciando na sua genética também. Tem um estudo legal também que fala assim, por exemplo, que o tipo de humor, de pensamento que você tem ao longo da sua vida. Então, por exemplo, pessoas mais depressivas, né, mais tristes, elas causam, eles dizem assim, é como se fosse uma metilação no DNA, você tem uma reação lá no DNA e pode favorecer, né, a formação de células cancerígenas, só pelo poder do pensamento, né, tipo o seu estado emocional, o seu humor. Então, assim, é um fator, são vários fatores que pode desencadear um câncer, né? Desde a da sua genética, se você tem algum gene que ele sofreu algum tipo de mutação, tá? Então, isso você pode favorecer aí o desenvolvimento da célula cancerígena. Então, são vários fatores que estão envolvidos aí nessa situação para a gente desenvolver um câncer. Deu para entender? Então, tá bom. Eu sim. Então, tá certo. Vamos para as próximas. Aqui eu tenho 3 questões discursivas, tá? Então, vamos para a 18. Explique tecnicamente como ocorre o escurecimento de alimentos como as frutas. Isso a gente já falou bastante, mas eu quero detalhes. Como que vocês responderiam para mim? Primeiro, o que eu tenho que fazer com a fruta? Ela é exposta Cortar ao ela. oxigênio. Isso. Então, assim, vamos lá, respostas completas. Então, o corte, o amassamento, qualquer processo que danifique a estrutura externa, né, da fruta. Então, por exemplo, eu cortar a fruta, expor o meio dela ao oxigênio, vai fazer com que
a enzima polifenol oxidase vai oxidar as moléculas de fenóis, né? De polifenóis que a gente tem no próprio alimento, tá? Na própria fruta. Os polifenóis, eles são compostos com várias funções positivas, né? Alguns deles são antioxidantes. Então, assim, é importante a gente ingerir até mesmo os polifenóis, tá? Mas a fruta, ela tem esse tipo de enzima, a polifenol oxidase, que na presença do oxigênio consegue oxidar os polifenóis e transforma, então, eles num composto escuro. E isso causa aí, né, alteração de cor, de aroma, de sabor da nossa fruta. Ok. Então, é uma pergunta aí clássica que eu vou pedir na prova. A gente já falou tanto sobre esse assunto. Tudo bem. Questão 19. Dê 3 exemplos da aplicação de enzimas em alimentos. Então, lembrando, os alimentos, eles podem ter enzimas endógenas e a gente também pode adicionar enzimas exógenas. Me dê 3 finalidades para a gente adicionar enzimas exógenas no alimento. Na aula da semana passada eu dei vários exemplos. Vocês conseguem se lembrar de algum? Se recordar de algum? E aí, povo? Meninos e meninas? É uns nomes bem difíceis, né, que você falou. Não, vamos pensar. Olha, a gente pode ter enzima para amaciar a carne, que a gente já comentou, então é uma aplicação. A gente pode ter enzima para ajudar a fazer o queijo, que eu também expliquei isso aí para vocês. A gente pode ter enzima para evitar a turvação da cerveja, tá? Então são esses exemplos que eu gostaria que vocês citassem, tá? Então seria a finalidade. Então, por que é necessário eu adicionar a enzima no alimento X? Porque eu vou mudar alguma característica desse alimento, né? Ou eu vou agilizar algum processo, tá? Então, assim, quando eu dou esse exemplo, né, então, de aplicação de enzimas, é para que tipo de finalidade? É para produzir queijo, é para evitar a turvação da cerveja, para deixar aquele aspecto mais translúcido, mais agradável para quem está ingerindo a bebida, ok? Para amaciar a carne, né, um outro exemplo. A gente tem aquele exemplo lá, por exemplo, a gente pode utilizar enzima em produtos lácteos para pacientes que têm intolerância à lactose. Você já faz um produto, né, com lactose, mas adiciona junto a lactase, a enzima, já que esse tipo de paciente ele não tem a enzima. E aí, conforme o produto está sendo estocado, antes de ser ingerido, a própria enzima lactase presente no alimento já vai convertendo lactose em galactose e glicose. Deu para entender? Então, as aplicações são várias, vai depender do tipo de alimento, do tipo de finalidade que a gente queira aí atribuir ao alimento. Tranquilo? Vinte. Quais características que essas enzimas devem possuir para serem aplicadas com sucesso na tecnologia de alimentos? Essa daqui a gente comentou
A gente falou, teve essa pergunta na semana passada, na aula da semana passada. Então, eu posso utilizar qualquer enzima para colocar no alimento? Ou eu tenho que tomar alguns cuidados? Ou eu tenho que analisar algumas características da enzima que eu estou atribuindo ao alimento? Alguém quer arriscar algum palpite? Alguém lembra? Tranquilo, ninguém? Eu acho que a gente tem que analisar quais os tipos de enzimas que deve se aplicar. Ver as características, porque nem todo tipo de enzima pode servir para tal alimento. Isso daí é uma explicação, perfeito, tá? Então, assim, analisar a enzima certa para aquele substrato que a gente quer quebrar ou inibir. Então, assim, não é qualquer tipo de enzima que vai ser adicionada no alimento, tá? Uma outra característica, as enzimas não podem ser tóxicas, tá? Lembrando, a gente às vezes obtém de micro-organismos, de bactérias, de vegetais, e muitas vezes as enzimas, elas não são semelhantes. Por exemplo, o nosso corpo não tem essa enzima, é algo estranho. Então, tomar cuidado para ter certeza que essa enzima obtida de fonte externa não vai causar um efeito tóxico no nosso corpo quando consumir o alimento, tá? Uma outra característica, essa enzima tem que ser fácil de ser obtida, tudo bem? Então, assim, a gente tem que saber, por exemplo, eu sei que a bactéria X consegue produzir. Eu consigo isolar essa bactéria em laboratório, fazer ela se proliferar para obter em grande quantidade essa enzima? Então, a gente pensa também na questão de facilidade. Ou, por exemplo, essa enzima ela só é produzida por micro-organismos em temperaturas extremas lá no lago X, no país Y. Não, quanto mais difícil, mais raro, pior, né, vai ser para manipular essa enzima. Tá? Então, é a questão da facilidade de a gente obter também é uma das características. Ok? Outra coisa, a enzima que a gente for utilizar, ela não pode comprometer a digestão do alimento, tá? Tipo assim, facilitar a digestão, tudo bem, mas se dependendo do tipo de enzima, se ela alterar a digestão no sentido de diminuir a absorção de algum nutriente importante, então ela não é interessante, tá? Ela tem que ter características para somar, né, junto com o alimento. Ela não pode diminuir o poder nutricional do nosso alimento. Tudo bem? Vamos para a questão 21. Questão 21 é um relacione que vocês vão ter que fazer. Então, as glicosidases exógenas são adicionadas aos alimentos com o objetivo de retardar a retrogradação e facilitar a fermentação por leveduras. Sobre essas enzimas, relacione corretamente as colunas. Então, aí eu tenho algumas enzimas, como a alfa-milase, beta-milase, pululanase, glicoamilase e glicomaltodextrina glicanotransferase. Todas elas atuam sobre amido, tá? Então, lembrando, todas elas atuam sobre amido, só que o que diferencia uma da outra é o tipo de quebra, né? O pedacinho certo que a enzima vai cortar do amido, formando compostos intermediários, né? Então, não tão grandes, tá? Ou a gente quebrar ao ponto de chegar na própria glicose no final, tudo bem? Então, todas elas vão atuar sobre o amido, só que a gente vai ter quebras diferentes nessa estrutura, dependendo do tipo de enzima. Analisem as afirmativas aí abaixo e me dizem aí qual é a sequência correta aí desse exercício.
E aí, pessoal? Tá difícil essa? Essa tá, hein? Essa é um pouquinho mais difícil aí do que as outras, né? Mas, ó, vou ajudar vocês. Essa primeira aqui, ó. Reações de ciclização resultam em ciclodextrinas, que são aquelas moléculas em formato, né, de anéis. Esse tipo, né, de substância aqui, ela é produzida por ciclomaltodextrina. Então, promove a ciclização mesmo das estruturas. Então, aqui a gente tem a 5, né, se relaciona aí com a alternativa A. E a B, qual que será que é? Usadas principalmente para hidrolisar o amido em dextrinas, que são moléculas intermediárias aí do amido, em relação a tamanho. Alguém tem alguma hipótese? A1. Isso mesmo. A1, professora. Alfa-amilase. É A1, certinho. A C. Age lentamente sobre a amilopectina no processo em que o amido é liquefeito e sacarificado. É a 2, beta-amilase? A 2, isso mesmo. Essa enzima libera unidades de maltose a partir de extremidades não redutoras. A gente tem aqui a 3. Isso. E aqui sobrou a 4. Tá? Então, ó, essa enzima hidrolisa unidades de glicose a partir de extremidades não redutora de fragmentos de amido. Então, aqui forma a glicose. A gente tem aqui a glicoamilase. Então, quebra o amido formando glicose. Os nomes das enzimas, eu concordo com vocês que é difícil a gente memorizar todas elas, tá? Mas prometo aí que também na prova eu vou colocar as mais fáceis, aquelas que a gente consegue relacionar bastante, tudo bem? Podem ficar tranquilos aí. Vamos para a próxima, a 22. Essa daqui a gente já comentou, mas eu quero ver como que vocês vão formar a resposta aí de vocês. Intolerância à lactose é um distúrbio digestivo associado a baixa ou nenhuma produção de lactase pelo intestino delgado. Os sintomas variam de acordo com a maior ou menor quantidade de leite e derivados ingeridos. Sobre essa condição clínica, explique o que é feito pela indústria alimentícia para fornecer produtos lácteos a esses pacientes. O que vocês me dizem aqui? Produtos sem lactose. É uma alternativa, tá? Então, produtos sem a lactose. Então, geralmente eles adicionam uma outra substância para mudar aí sabor, textura, para ficar próximo ao produto com lactose. Então, essa é uma alternativa. A outra alternativa é o que eu já tinha comentado com vocês. Alguns produtos lácteos pode apresentar a enzima lactase junto, tá? Então, assim, se a indústria ela quer preservar o sabor, a textura do alimento que tem a lactose, então a gente pode, né, deixar a lactose nesse produto, só que vamos adicionar a lactase, tá? No produto para converter, né, de maneira instantânea aí a lactose em galactose e glicose. Isso só vai deixar o produto mais doce, mais adocicado, mas a sensação, a textura do produto vai ser bem parecido com aquele sem a enzima, né? O produto lácteo normal, diferente daqueles produtos que não têm lactose, entendeu? Tipo, é parecido, mas mesmo assim a gente sente diferença
né, em relação aos dois tipos de produtos. Deu para entender? Então, a gente tem duas estratégias que podem ser feitas nessa condição clínica. Dúvidas? Não, professora. Professora, você pode só repetir para mim? É para converter em... A lactase, ela converte a lactose em galactose e glicose, tá? Então, como uma das alternativas é a gente colocar no produto lácteo a própria lactase, a enzima. Então, esse alimento, ele tem a lactose e eu vou colocar como se fosse um aditivo. Eu vou colocar a lactase junto, vou embalar o produto com a lactase e de maneira instantânea essa lactase vai transformando lactose em galactose e glicose, deixando mais doce o produto. Mas a textura, ela vai ficar bem parecida com o produto original, tá? Diferente daqueles produtos que eles tiram por completo a lactose ou substituem por um outro produto. Então, os aspectos sensoriais vão mudar bastante, tá certo? Então, em questão de forma atrativa, até esses produtos que têm já a lactase, eles são, vamos falar assim, até mais saborosos, vamos dizer assim, porque vai ter uma textura próxima do real, né, daquele produto de referência que a gente está modificando aí, tá? Diferente daqueles que a gente substitui a lactose 100%. Deu para entender? Deu sim, professora. Obrigada. Nada. Vamos para a próxima aí. Questão 23. O glúten é uma mistura de proteínas que está presente em alguns cereais, sendo responsável pela elasticidade de massas alimentícias como o pão. Para que um cereal seja fonte de glúten, ele deve conter as proteínas gliadina e glutenina, glutamina e glutenina, glicínia e gliadina, glicínia e glutamina. O que vocês acham? Do que é formado o glúten? Quais são as proteínas que fazem parte? Glutamina e glutenina? Alguém tem outra sugestão? Eu estou em dúvida entre a B e a D. Glicínia e gliadina? O que vocês acham? Eu acho que é a letra A. Meu Deus! Bom, como uma dica aí para vocês, a gliadina está presente. Então, o glúten, então a alternativa A é a correta. Então, gliadina e glutenina, né, são as proteínas que fazem parte do glúten. As outras são bem parecidas, só que essas duas aí é o que fazem parte aí do glúten. Tudo bem? Tá bom, prof. Vamos para as duas últimas questões, tá? Discursiva. Aqui a primeira, a gente tem aqui, ó. De que forma os aminoácidos podem ser classificados? Né? Então, eu estou falando aí da classificação estrutural. Vocês lembram? Primeira aula que eu dei para vocês? Como que a gente pode classificar os aminoácidos de acordo com a estrutura química? Vocês lembram de alguma coisa? Tem um flash de memória? Eu não sei. É que eu anotei aqui na minha anotação, mas acho que tá errado. Não, pode falar, vamos ver. Polares, não polares e neutros? Polares, não polares e neutros. Não tem nada a ver. Não, tem a ver também. Tem outras formas de classificação. Então, são aqueles, por exemplo, aqueles aminoácidos alifáticos, aromáticos, ácidos,
básicos, sulfurados. Lembra desses? Não. Meu Deus. Tá, isso daí estava na primeira aula que eu dei para vocês, que eu expliquei a estrutura dos aminoácidos, e aí eu fui classificando eles de acordo com a estrutura química, tá? Então a gente sabe que eles podem ter outras classificações, né? Inclusive essenciais, não essenciais, mas quando a gente fala em estrutura, a gente pode classificar, né? Tipo, fazer grupinhos de acordo com a estrutura. Então, aqueles que não têm nenhuma cadeia fechada na estrutura, tipo, é tudo cadeia linear, a gente fala que são os alifáticos. Aqueles que têm o anel aromático vão ser os aromáticos. Aqueles que têm mais de um grupo amina na estrutura, eles são classificados como básicos ou alcalinos, tá? Então, vai depender aí do tipo de estrutura, tá? A questão 25, né? Então, assim, existe vantagem no consumo de proteínas de origem animal em relação ao consumo de proteínas de origem vegetal? Explique. E aí, galera? Tem alguma coisa relacionada que você falou na aula com as pessoas que são vegetarianas, né? Isso, exatamente. Tem a ver com isso também. Tá? Porque existe essa preocupação. Pode falar. É que a animal, ela tem todos os aminoácidos essenciais, né? Os animais, exatamente. Então, assim, a proteína de origem animal, ela é completa. Então, a gente vai conseguir encontrar todos os aminoácidos essenciais. Já as vegetais, ela é incompleta. Tem a maioria deles, mas sempre vai estar faltando um ou outro, tá? Então, quando eu tenho uma alimentação, uma dieta 100% vegetal, eu não vou estar ingerindo todos os aminoácidos essenciais, então às vezes vou precisar de uma suplementação, né? Algum outro substituto para ser adicionado no alimento, para eu completar, né, esses constituintes, tudo bem? Já a origem animal é completa, então essa é uma das vantagens, tudo bem? Outra vantagem também é que as proteínas de origem animal, elas são mais fáceis de ser digeridas pelo nosso organismo. As de origem vegetal, a gente tem uma dificuldade maior para digerir elas, tá? Então, tem esses dois tipos aí de vantagem. Tranquilo? Sim. Bom, eu espero que todos vocês tenham compreendido, tenham acompanhado, né, todas as questões, para não ficar nenhuma dúvida. Pelo menos eu tentei fazer um apanhado aí de tudo que a gente falou nas aulas passadas, para vocês compreenderem. Então, semana que vem já vai ter um novo conteúdo para eu dar para vocês. Eu quero mesmo que essa parte de proteína esteja bem clara na cabecinha de vocês. E depois, antes da prova, eu vou dar um estudo dirigido para vocês focarem no importante para vocês estudarem, tá? Porque o conteúdo é amplo, vamos focar no que realmente vai cair na prova, tá? Lembrando a todos, tá? Então, eu quero a resposta dessas atividades que a gente falou hoje até 2 dias, tá? Vou dar o prazo de 2 dias para vocês me enviarem por e-mail, tá certo? Então, identifiquem, coloquem o nome de vocês, tá? Pode ser CPF e só dizem lá a disciplina, se é noturno, se é diurno também, para facilitar a minha correção, tá bom? Você vai mandar os slides hoje, professor? Vou. Os slides eu vou mandar para os representantes e também colocar no AVA os slides. Ótimo. Tá? Só a gravação que eu vou colocar depois. Tá bom. Oi? Lá você vai pôr da sessão 3, né? 3.1. Isso, lá na sessão 3. Exatamente. Eu só preciso ver, gente, porque eu até conversei com os coordenadores. Só estava aparecendo uma turma para mim no AVA, tá? Então, na hora que eu vou incluir, eu vou colocar algum material, eu
eu acho que o pessoal da nutrição não tá, mas eu já comuniquei o coordenador, tudo. Por isso que eu vou passar tanto para os representantes, como também, né, no AVA. E se alguém quiser, me mande um e-mail. Ó, professora, passa para mim os slides, eu encaminho também para o e-mail de quem pedir, tá? Para todos terem um acesso aí. Perfeito? Perfeito. Então tá bom. Bom, o meu e-mail, já falei para Confirma o e-mail. vocês, Natália Molina. Então vamos conferir aqui o e-mail. Vou colocar aqui para vocês. Que tá no primeiro slide aqui, ó. Natália com TH Molina, são 2 As, não esqueçam, @gmail.com. É que eu perdi as 4 primeiras porque eu não conseguia entrar. Tá, não, tudo bem. Mas aí você vai. No slide tem, né? Sim, tem sim. Tá, obrigada. Tá? Então, perfeito. Bom, obrigada aí pela atenção, todo mundo, gente. Eu espero que todos tenham uma boa noite, tá? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá certo? Professora, Oi. precisa pôr a pergunta para poder. Pode ser só a resposta. Pode ser só a resposta, mas só identifica a numeração, né? A questão 1, a questão 2. E aí, lembrando, se for teste, justificado, tá? E a discursiva, resposta completa. Tá bom, professora, obrigada. Eu que agradeço, gente. Então, uma boa noite para todo mundo, tá? Fiquem com Deus aí, se protejam, tá? Beijos. Boa noite para você também. Boa Fica com Deus. noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Eu que agradeço.